Eletronet, que desde ontem, que é a que conecta a maioria dos estados aqui no Brasil, que está apresentando instabilidade. E aí a gente está desse jeito aí por um bom tempo. Também estou usando aqui os dados para administrar essa aula, né? A minha rede de dados aqui. Espero que fique tudo ok, tá? Um bom dia a todos novamente. Oficialmente, começando nossa aula sobre eletricidade, tá? Estou gravando. Acabei de verificar que o card do AVA já está disponível, mas talvez não esteja aparecendo para todo mundo, mas ele vai aparecer em breve. E assim que terminar a aula de hoje, que o Google me enviar esta gravação, eu irei disponibilizá-la no AVA para todos vocês. Tá? Mais uma vez, pessoal, eu peço que participem, tá? À medida que eu vou apresentando aqui os slides, participem para que a gente possa trocar experiências, né? Porque como ninguém é dono da verdade, né, sempre tem alguém que tem um conhecimento que pode contribuir, tá? E, se puder, né, vocês puderem, participem, que serão bem-vindos as suas opiniões e sugestões. Para começar a nossa história de hoje, vamos falar da eletricidade. Vamos começar falando de matéria, tá? Falando de matéria, vamos falar um pouco de história da eletricidade, vamos focar aqui em matéria, átomos, e vamos chegar até um pouco de eletrostática hoje, tá? E na sexta-feira, a gente dá continuidade a esses aspectos aqui, tá? Então, ó, vamos começar aqui. O meu nome, né? Eu esqueci de me apresentar, Josenildo Fernando. Eu sou engenheiro, eletricista, trabalho como professor aqui no Senai e também faço alguns projetos elétricos aí por fora, tá? O que é matéria? Bom, a definição clássica, né, mais difundida de matéria, é que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Essa discussão de matéria e essa definição, logicamente, existem várias definições hoje, digamos, de definições mais complementares, que podem e que vão trazer mais informações para a gente. Para o nosso objetivo, esse conceito ele é bem interessante e, logicamente, vocês podem ampliar esses conceitos aí, tá? Mas, veja, eu coloquei aqui uma foto de o minério de cobre, né, que é chamado de azurita, e o cobre já puro. Vejam que coisa interessante, pessoal. Já como curiosidade, a maioria dos metais, ele não existe na natureza na forma como nós o conhecemos. Então, na natureza, você não vai encontrar cobre, ferro, bronze. Normalmente, você encontra um minério de cobre, e ele é chamado de minério de cobre, mas o que você tem aqui é óxido de cobre, em sua maioria, tá? Então, o que você tem, na verdade, na natureza, não é cobre, e sim óxido de cobre. Quando esse minério vai para uma siderúrgica, tá? O que é que acontece? É feito um processo de oxirredução e o metal, desculpe, o minério de cobre, o óxido de cobre, ele é purificado até chegar na pureza dos metais do cobre aqui que nós conhecemos. Então, vejam que, do ponto de vista de matéria, tudo é matéria, só que o que nós utilizamos no dia a dia, em sua maioria, em especial os metais, eles precisam de um longo processo de beneficiamento para que nós possamos utilizá-lo nas diversas aplicações que nós temos na vida moderna, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o cobre usado em eletricidade, ele é 99,999% puro, tá? Então, esse é chamado de cobre eletrolítico, que é o cobre que é utilizado em instalações elétricas, por exemplo, tá? Então,
Dentro dessa questão, qual é o problema que afligia os cérebros pensantes desde há muito tempo? Então, ó, eu trouxe aqui um dado histórico, né, falando que 450 antes de Cristo, né, 450 anos antes de Cristo, dois filósofos, Demócrito e Leucipo, que moravam em Abdera e Mileto, que eram cidades da Grécia, eles fizeram discussões filosóficas sobre o que era a matéria, de que era constituída a matéria. E eles fizeram um exercício mental, né? Um exercício mental, logicamente, por que mental? Porque era filosófico, e segundo, porque eles não tinham instrumentos suficientes ou com precisão adequada para comprovar o que eles falavam. Então, o que acontece? Eles imaginaram que se pegassem um corpo qualquer e o dividissem sucessivamente, eles iriam dividindo, até chegar numa parte que seria indivisível. E aí, esses filósofos disseram que essa parte da matéria, que seria indivisível, ela seria chamada de átomo. E aí, veja que coisa interessante. Nós continuamos a usar a palavra átomo, porém, nós demos uma outra conotação, tá? Porque daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas demos uma outra conotação. Por quê? Porque a palavra átomo, que vem do grego, ela significa indivisível, ou seja, na filosofia, né, no exercício mental filosófico de Demócrito e Leucipo, a matéria seria, se a gente dividisse, chegaria numa porção indivisível. E eles chamaram essa porção indivisível de átomo, que seria a menor partícula, como o Heleno acabou de escrever aqui. Então, vejam só, nós temos aqui um cenário onde eu não tinha experimentos, eu não tinha como fazer esse experimento, entretanto, eu usava, né, o raciocínio lógico e mental da filosofia para tentar compreender o que estava ao meu redor. E vejam que eu sempre costumo fazer isso sem desmerecimento das outras áreas, tá? A área de eletricidade, muitas vezes, eu preciso, tá, usar uma função do meu cérebro que tem um nome bem esquisito, que é abstração. Por que abstração? Porque eu preciso idealizar e resolver um problema de algo que eu não consigo ver, tá? Então, o que acontece? Diferente de áreas como mecânica ou culinária, na mecânica você pega uma peça, você lima, você fura, você corta e você tem lá a engrenagem, o eixo, a máquina montada. Na culinária, a mesma coisa. Você pega o trigo, o açúcar, a farinha, a manteiga, o fermento, mistura nas proporções adequadas, mexe na quantidade adequada. No final, você tem o bolo, o biscoito, os doces. Mas, em eletricidade, na maioria das vezes, a gente precisa dizer, poxa, uma onda eletromagnética, que a gente vai trabalhar bastante, uma onda eletromagnética se propaga, e quando ela se propaga, que toca numa antena, ela induz uma tensão que vai gerar um sinal que gera uma imagem na TV. Veja que esse processo todo, ele é um processo de abstração, ele é um processo filosófico. Então, muita coisa que nós resolvemos em eletricidade, ela é filosófica. Mas cuidado, que também há muita coisa da imaginação popular, tá? Coisas, como eu falei para vocês, eu acho que não foi para vocês, mas coisas como as pessoas dizem, eletricidade agarra, eletricidade joga, né? E eletricidade, graças a Deus, não luta taekwondo, não luta
não luta Kung Fu, ela não agarra nem joga ninguém, graças a Deus. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, vejam, quando a gente usa a palavra átomo, nós estamos falando de um termo que, em grego, significa a menor partícula e uma partícula indivisível. Tá? Ainda no campo filosófico, tá? Ainda no campo filosófico, Aristóteles, né, que viveu de 384 a.C. até menos 322 a.C., ele levantou a hipótese de que toda matéria seria formada por uma única essência. Vejam que, enquanto que os filósofos gregos, eles disseram, se a gente pegar qualquer matéria e sair dividindo, eu vou chegar na menor partícula daquela matéria. Então, eu teria a menor partícula da madeira, a menor partícula do ferro, a menor partícula da água. Aristóteles, ele trouxe um outro raciocínio, de novo, um raciocínio filosófico baseado também na imaginação, baseado na abstração mental. E aí o que acontece? Ele levantou a hipótese de que toda matéria existente seria formada de uma única essência. E essa essência seria baseada em 4 qualidades: quente e frio, seco e úmido, que se combinam aos pares, formando os elementos terra, água, ar e fogo. Vejam que coisa interessante, pessoal. Os filósofos gregos, né, o Demócrito, aqui eu falava memorizar só o Demócrito, que é mais fácil, o Demócrito e o Aristóteles, pensando de forma diferente, um chegou numa ideia de matéria, né, de partícula indivisível, o átomo, enquanto que Aristóteles desenvolveu um conceito de que toda matéria era formada de uma única essência, de uma mesma base. Observem que, com base nos conhecimentos que nós temos hoje, a gente entende que Aristóteles ele estava num caminho bem assertivo, né? De que toda matéria tem uma mesma essência. Ele só errou, né? Ele só se equivocou, e é natural, porque ele associou essa essência ao que ele conhecia naquele momento, que era justamente essas qualidades de quente, frio, seco, úmido e terra, água, ar e fogo. Um detalhe, não sei se vocês já ouviram falar disso, esses elementos, eles deram asas a um princípio que perdurou durante séculos, chamado de alquimia. Ou seja, a alquimia, ele era uma pseudociência, né? Uma pseudociência, onde você poderia misturar materiais, e o objetivo principal da alquimia era transformar tudo em ouro. Porque, partindo do princípio aristotélico, se tudo era feito da mesma essência, eu teria uma combinação de elementos que eu poderia transformar qualquer coisa em ouro, já que tudo era a mesma essência. Né? Esse era o cenário. Observem que essa ideia da alquimia, ela só veio a desaparecer por completo no meados do século XVIII, onde se considera o nascimento da química moderna. Porém, ainda há pessoas no meio social que ainda falam de alquimia, tá, pessoal? Mas a alquimia, ela surgiu justamente desse conceito. Observem que Aristóteles não estava de todo errado. Ele estava apenas associando as coisas erradas a um conceito correto. Tranquilo? Alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Vejam. Saindo aí da história antiga, né, dos conceitos aí de eletricidade, que a gente vai falar ainda um pouquinho de história mais à frente, tá? Vários modelos atômicos, tá? Vários modelos atômicos foram
imaginados ou concebidos ao longo do tempo, tá? E o que é importante, pessoal, nesse cenário como um todo? O que é importante e de se observar é que a ciência, a nossa ciência, a ciência da física elétrica, ela é algo que vem sendo construída passo a passo pela contribuição de vários cientistas. Uns acertaram, outros erraram, um começou a mostrar o caminho, mas esse cenário ele foi construído. O que a gente tem hoje não é a contribuição individual de uma pessoa, mas a contribuição coletiva, né? A palavra coletiva já diz o que eu vou dizer, de muitas pessoas trabalhando em prol de se chegar ao conhecimento correto, tá? E o que é mais importante, os modelos adotados hoje na ciência, eles são baseados, em sua maioria, além de conceitos filosóficos, de conceitos, tá? De elementos experimentais, né? Que, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui. Então, vejam, e nesse modelo experimental, existe sim uma base filosófica, uma base de abstração muito grande. Por quê? Quando você constrói um experimento, você constrói aquele experimento buscando demonstrar um fenômeno, né? Buscando demonstrar que determinada ação irá acontecer. Então, ó, esse experimento aqui, tá, foi feito por Rutherford. Aí, não, me desculpe, eu não memorizei o ano, mas eu acho que por volta de 1800, final do século XIX, início do século XX, tá? Onde, qual era o conceito que se trabalhava naquela época? Era o modelo de Dalton, tá? Onde o modelo de Dalton ele dizia que a matéria ela era um condensado, né? Onde você tinha um núcleo, onde a parte positiva e a parte negativa estava tudo formando um bloco sólido, de forma que a superfície, ou seja, aquele objeto, ele seria intransponível, tá? Ou seja, nesse experimento aqui, o que é que se buscou, o que é que se esperava, né? O que é que se esperava? Ora, tinha aqui uma caixinha aqui, ó, com uma caixa de chumbo, com polônio radioativo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Uma caixa de chumbo com polônio radioativo, tá? Aqui existiam lâminas de chumbo, né? Porque o chumbo vai segurar aqui a radiação. Então, você tinha lâminas de chumbo colocadas aqui enfileiradas e alinhadas, tá? E aqui, uma lâmina de ouro, tá? E, por fim, aqui, você tinha uma, uma chapa fotográfica similar àquela usada para fazer a abreografia ou a radiografia do pulmão. E aí, o que acontece, pessoal? Se sabe que... Um minutinho, pessoal. Um momentinho, pessoal. Tem alguns alunos aqui que devem ser, que não viram o link. Eu vou mandar o link para eles aqui e retomo um minutinho, tá? Rapidinho.
Voltei. Pessoal, então, ó, voltando aqui ao nosso raciocínio, o que é que essa experiência queria demonstrar? Ora, o conceito, já se sabia, por exemplo, que o polônio radioativo, ele emite partículas alfa, beta, partículas negativas, que são elétrons, tá? E algumas partículas positivas, tá? Então, o que acontece? Ora, se esse material emite partículas, e eu estou colocando aqui uma folha de ouro, aí você vai dizer, por que a folha de ouro? A folha de ouro, porque o ouro é um metal inerte, ou seja, é um material que não reage naturalmente, não reage quimicamente com outros elementos. Então, o ouro, a platina, ele aparece em vários experimentos, tá? Então, o que é que se esperava? Ora, se a matéria é formada de um adensamento de partículas que fecham todos os espaços, então, quando eu emitir essa partícula aqui em direção a essa lâmina de ouro, todos os feixes de raios alfa, beta e gama seriam refletidos por essa lâmina de ouro. Porém, o que foi que aconteceu? Quando foi feito o experimento, se observou que as partículas, ao encontrarem a lâmina de ouro aqui, não só atravessavam, em alguns momentos, como seguiam percursos diferentes, mostrando que, ora a partícula se desviava, ora a partícula tomava uma trajetória completamente imprevisível, que a imagem tenta demonstrar aqui, ó. Então, você tem aqui os raios emitidos pelo elemento radioativo aqui, pelo polônio radioativo, tá? E o que acontece? Aqui, as partículas, ó, elas atravessaram a lâmina de ouro, tá? Algumas fazendo um percurso reto, tá? Outras sendo ricocheteadas de um todo aqui, de uma maneira completamente aleatória. E aí, Rutherford diz, opa, tem alguma coisa errada no conceito, né? Ou seja, o conceito anterior da estrutura atômica da matéria estava incompleto. Não era incorreto, era incompleto, tá? Então, qual foi a observação que foi realizada? Essa experiência se realizou diversas vezes, ou seja, foram vários experimentos, várias observações realizadas com lâmina de ouro e com outros metais, e, logicamente, todos os dados foram registrados, e depois do registro disso, se verificou o seguinte, disse, pelo comportamento das partículas ao atravessar a lâmina de ouro, chegamos à conclusão que a matéria não é formada de elementos sólidos de forma a fazer uma barreira intransponível. A matéria tem espaços vazios. Então, vocês imaginem o quanto isso é impactante diante da nossa percepção cotidiana. Você olhar para um espelho, você olhar para uma chapa de ferro e dizer assim, poxa, rapaz, eu toco aqui nela e eu vejo que não tem nenhum espaço vazio. E o cientista vem e diz que aquela chapa ali, ela está formada, ela está rígida, mas ela não é inteiriça, ela é cheia de espaços vazios, tá? E aí, a partir dessa ideia, dessa descoberta, né, através de laboratório, se desenvolveu o conceito, né, esse modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford, tá? Que é o que mais falado, né? E que é injusto, né, falar modelo atômico de Rutherford, porque alguns livros de química, eles falam do modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Porque Bohr, ele vai complementar isso aqui. Mas, mesmo assim, ainda é injusto, apesar desse ser o modelo mais conhecido,
é injusto porque outros cientistas que vieram, né, trabalhando em cima dessa teoria, em cima dessa filosofia, eles foram contribuindo para a compreensão maior e melhor da estrutura da matéria. Perguntas até aí, pessoal? Tranquilo até então, professor. Nenhuma novidade, né? Tudo tranquilo aqui. Ó, fazer eletricidade é muito fácil. É verdade, não é não? É uma facilidade danada. Vamos embora. Pronto. Vem agora Bohr. Bohr, ele idealizou, tá, que o núcleo do átomo, né, está aqui no centro, que ele possui elétrons, né, que tem cargas elétricas aqui. Vejam um outro elemento importante nesse experimento. Aí, como eu falei, você precisa da abstração mental. Esse experimento, ele demonstra que o desvio das partículas, ele sofre não só por um encontro direto, né, um encontro direto, como também ele sofre uma interferência, de forma que cargas positivas assumem um trajeto sempre parecido e cargas negativas um trajeto oposto. Então, se idealizou que existem nessa área externa aqui, nós temos cargas negativas e no núcleo, em princípio, cargas positivas. E aí, chegamos ao modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr é um complemento ao modelo atômico de Rutherford, tá? O que é isso? O Bohr idealizou, tá, que os elétrons que estão na camada externa, eles se movem em órbitas circulares em torno de um núcleo central. Vejam que esse conceito normalmente é aquele que se explana, né, nas salas de aula de química lá, mostrando, né, que o núcleo ele é circundado por elétrons e que esses elétrons circulam em níveis, né, em níveis de energia para cada nível e que, em princípio, seriam órbitas circulares. Hoje, aí eu não vou complementar mais isso, eu não lembro se coloquei aqui na apresentação, mas hoje se sabe que essas órbitas não são necessariamente circulares. Existem órbitas elípticas e umas outras órbitas meio estranhas, né, que vêm ser explicadas pela teoria quântica atômica, tá? Mas esse conceito de Bohr, ele é importante, pessoal, porque ele explica diversos fenômenos, tá? Então, Bohr definiu que para cada órbita específica existe um nível de energia, tá? E que só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores múltiplos de energia de um fóton. Bom, vejam bem, o que é que isso implica em termos práticos para a gente, pessoal, tá? Nós temos, na nossa vida moderna, vou falar aqui de algo que é muito comum a todos nós, que são os sistemas de iluminação, tá? Nós temos lâmpadas incandescentes, nós temos lâmpadas fluorescentes, e hoje, o que há de mais moderno são as lâmpadas LED, tá? E aí, o que acontece? Quem é um pouco mais maduro, né, deve lembrar que, até pouco tempo, os LEDs, eles eram utilizados principalmente para para sinalizações pequenas. Então, você tem lá um LEDzinho que indica que a TV está em stand-by ou o som está em stand-by, tá? E, normalmente, você tinha LEDs de poucas cores. LEDs vermelhos, LEDs azuis, LEDs amarelos, tá? Hoje nós temos LEDs no maior espectro de cores possíveis. Mas o que acontece? Onde é que o LED e a iluminação se encaixa com esse modelo atômico de Bohr?
Quando ele diz aqui que cada órbita específica ele tem um nível de energia, tá? Ele também diz o seguinte, ó, que se um elétron que está aqui, ó, um elétron que está aqui, para ele sair dessa camada para essa camada, eu preciso fornecer uma quantidade de energia e que essa energia ela vai ser absorvida para ele sair dessa camada e devolvida para que ele possa sair dessa camada e vir para essa. Então, o que acontece? Eu consigo tirar e colocar elétrons, né, de um determinado núcleo atômico, mas eu consigo fazer isso em quantidades que a gente chama de quantidades discretas de energia. Isso é uma quantidade exata de energia. E aí o que acontece, pessoal? A luz que nós vemos produzida nas lâmpadas, ela ocorre porque quando eu forneço energia elétrica ao sistema da lâmpada, ao sistema interno da lâmpada, eu estou mexendo com os níveis atômicos e subatômicos. Então, quando uma lâmpada emite uma luz na cor vermelha, significa dizer que eu estou arrancando elétrons de uma camada, mandando para outra, e depois ele volta para essa mesma camada. Quando ele volta para essa mesma camada, ele emite luz numa cor específica que é combinada com essa quantidade de energia. Então, você tem vermelho, azul, amarelo, ocorrendo dessa forma dentro da lâmpada. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Esse modelo atômico de Bohr, ele mostra que, para que eu consiga obter o funcionamento de alguns sistemas de iluminação, e praticamente são todos eles funcionam sob esse mesmo princípio, porém, fisicamente, quando a gente olha externamente, a gente tem uma percepção diferente. Mas quando fornecemos energia a um LED, o que é que eu estou fazendo? Eu estou excitando os níveis subatômicos, estou fazendo com que elétrons saltem de uma camada, vão para outra e retornem. Então, quando ele vai sair de uma camada para outra, ele absorveu energia, para voltar, ele solta energia na forma de luz. Então, nós fazemos uma conversão de energia dentro de um LED, dentro de uma lâmpada fluorescente, funcionando sempre na mesma linha de raciocínio. Capite? Perguntas? Vejam só. O modelo atômico básico, tá, que nós vamos trabalhar e que a gente vai usar para explicar a maioria dos fenômenos que nós utilizamos, ele possui um número atômico, a gente chama número atômico Z, que ele mede, né, ou ele indica a quantidade de cargas positivas, prótons, existente no núcleo dos átomos, tá? Então, na tabela periódica, que vocês conhecem melhor do que eu, você tem uma ordenação dos elementos químicos conhecidos, tá? E eles são organizados por número atômico, por números de prótons no núcleo, tá? O elemento mais simples é o hidrogênio, e aí, se não me engano a memória, a última vez que eu olhei a tabela periódica, ela já estava lá no número 107, que são elementos da série do lantanismo. Eu acho que já está indo até o 116, com novos elementos que vêm surgindo aí através de experimentos, tá? Então, vejam, um elemento químico, ele é definido como um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Vejam só, pessoal, a maioria dos elementos que nós utilizamos, tá? A maioria dos elementos que nós utilizamos, eles possuem o número de prótons fixos, tá? Então, o oxigênio, cobre, alumínio, os elementos que estão lá na tabela periódica, né? O hidrogênio, o hélio, o criptônio, o neônio, o xenônio, né? Todos esses elementos, eles possuem o número atômico fixo, o que significa dizer que o número de prótons, que é o elemento que está lá no núcleo, também é fixo. Existem alguns elementos que
eles podem ter uma variação no número de prótons, que são normalmente os números, os elementos considerados atômicos, tá? Desculpem, os radioativos, elementos radioativos. Atômicos são todos. Então, o que acontece? Os elementos radioativos, eles vão perdendo a capacidade de manter agregado o núcleo e vão se partindo, por isso que eles são radioativos. Então, quando a gente fala de plutônio, de urânio, esses elementos, eles são instáveis. Por que eles são instáveis? Porque, com o passar do tempo, eles vão perdendo energia, eles vão emitindo energia, e o núcleo dele vai se desfazendo, e ele vai se transformando em elementos mais simples, tá? Logicamente, isso não ocorre do dia para a noite. Existem ciclos de vida de elementos radioativos muito curtos, e existem ciclos de vida de elementos radioativos, que é a maioria, que é muito longo. Então, por exemplo, o urânio usado numa usina nuclear, tá? Ele fornece energia por esse princípio. O núcleo dele vai se partindo, e ele vai perdendo energia e o núcleo vai sendo desfeito, até que ele vai perdendo energia ao longo de anos, séculos, ou até milhões de anos, tá? Até ele se transformar num elemento que não é mais radioativo e, consequentemente, é estável, tá? Mas isso vocês estudam lá na química, com mais propriedade do que aqui. Vejam, além disso, tá? Existem elementos que possuem o mesmo número de prótons, tá? Porém, têm massas diferentes, tá? Esses elementos, nós chamamos eles de isótopos, tá? Os isótopos, eles são formados pelo mesmo elemento, ou seja, eles possuem o mesmo número de prótons, mas possuem uma massa atômica diferente. O que é a massa atômica? A massa atômica, em princípio, é composta essencialmente da massa do próton mais a massa do nêutron. Os dois têm massas iguais, porém o próton apresenta carga elétrica, enquanto que o nêutron, ele não apresenta carga. Então, o que acontece? Quando vocês ouvirem falar, olha, nós temos aqui um isótopo. O que é um isótopo? É um elemento químico que possui massa atômica diferente comparado dentro da mesma família. Então, aqui eu coloquei, para exemplificar, o isótopo de hidrogênio. O isótopo de hidrogênio, ele possui um próton, então aqui é hidrogênio. Aqui ele tem o deutério, que continua com um próton e tem um nêutron. Ele é chamado de deutério. Normalmente, esse elemento aqui, o deutério, aparece nas usinas nucleares, tá? E nós temos aqui o trítio. Também é hidrogênio, porque tem a mesma quantidade de prótons, tá? Ó, um próton, porém ele possui 2 nêutrons. Esses dois elementos aqui, em sua maioria, tá? Eles são utilizados ou são utilizados ou são criados dentro de usinas atômicas, tá? Um local onde você tem as reações físicas do núcleo atômico, do urânio, normalmente, com diversos elementos, e aí há uma produção do que a gente chama de deutério, e também do trítio, deutério em maior proporção, tá? Então, ó, os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento atômico que apresentam massas atômicas diferentes, tá? Então, vários elementos na natureza aparecem isótopos, tá? Possuem isótopos de forma natural, tá? E desses elementos, a química fala que o que tem maior número de isótopos de forma espontânea na natureza é o estanho. Então, você encontra o estanho com diversos isótopos na natureza, tá? E esses elementos, eles têm aplicações práticas em determinados elementos. Se vocês, né, forem curiosos, que eu sei que são, normalmente, numa usina nuclear,
você tem o núcleo, que produz o calor, você tem uma água que envolve o núcleo, tá? E tem uma água que envolve o núcleo dessa água, sempre separados, tá? A água mais próxima ao núcleo é chamada de água pesada. Por que água pesada? Porque ela possui, normalmente, deutério, tá? Que apresenta características radioativas. Ou seja, emite radiação, tá? Aqui eu coloquei uma estrutura atômica básica, né? Um pouco diferente do que a gente vê em sala de aula, mas é para a gente entender. Você tem aqui o núcleo e você tem uma nuvem azul aqui, ó, que é a eletrosfera, que é onde tem os elétrons, tá? Então, aqui nós temos os elétrons e no centro tem o núcleo. Vejam que interessante. Todos os princípios que nós utilizamos, tá? Utiliza os elétrons para fazer o trabalho. O próton da matéria continua lá. Eu não mexo no núcleo da matéria. Eu mexo apenas na camada da eletrosfera. Eu só mexo com os elétrons, tá? As partículas fundamentais, tá? Que a gente vai trabalhar e que usamos na explicação dos fenômenos elétricos, eles são basicamente o próton, o nêutron e o elétron. A massa dessas partículas, observem, é uma massa bem pequena, tá? Então, você tem aqui o próton com 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas, tá? O nêutron tem a mesma massa do próton, vejam só, a massa do elétron é 9,11, né, 9,11, vezes 10 elevado a menos 31. Vejam que a diferença daqui para cá é quase a massa menor, tá, do que a massa do nêutron. Você vai fazer a razão do produto que você vai achar isso aí. Então, o que acontece? Essa massa em repouso, tá, ela vai apresentar, a gente considera como sendo a massa unitária, aqui, ó, do próton. A massa do nêutron tem uma ligeira diferença, e aqui nós temos a massa do elétron, né, só para a gente entender como ela é pequena em relação à massa em repouso. Veja que a massa é dividida pela massa unitária, tá? A massa de um determinado volume, né, de prótons, dividido pela massa unitária, me dá esse valor daqui, enquanto que de elétrons me dá isso aqui. Então, nós temos massa relativa, em princípio, 1, aqui aproximadamente igual a 1, e a massa do elétron é considerada como sendo 0, tá? Observe que 0 porque é tão pequena que eu posso, para a maioria das aplicações práticas, considerar que a massa do elétron ela é 0, ela é nula, tá? E do ponto de vista da carga elétrica, ó, tanto o próton quanto o elétron, eles possuem a mesma carga elétrica, ou seja, 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Então, vamos começando, a gente vai trabalhar com diversas unidades de medidas. Uma delas, a gente está começando aqui a trabalhar, é o Coulomb. Então, o Coulomb, tá, é a unidade de massa, de carga elétrica, tá? E tanto a carga elétrica do próton, quanto a carga elétrica do elétron, ela é igual, porém com módulos diferentes. A carga do próton ela é positiva, a do elétron ela é negativa. Do ponto de vista de carga relativa, nós consideramos que a carga do próton ela é positiva e do elétron negativa. Esse é o conceito básico, tá? Perguntas? O próton e o elétron, como eu falei, ele possui cargas elétricas de mesma intensidade, sinais opostos, por isso elas se anulam mutuamente. Então, todo átomo possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Portanto, o átomo, ele é eletricamente neutro. Então, nós consideramos que o átomo,
em seu estado normal, ele é eletricamente neutro. Perguntas até aí? Silêncio. Isso porque vocês já sabem tudo, né? É uma maravilha. Ok, Joales, tranquilo. Vejam só, pessoal. Esse material aqui, eu posso disponibilizar para vocês a qualquer momento, mas eu vou indicar para vocês alguns livros também, tá? Vou passar para vocês um livro em PDF, para vocês poderem usar como referência. Vamos passar até mais de um, tá? E o que é importante nesse cenário, pessoal, é que é extremamente importante que esses conceitos, mesmo sendo básicos aqui, eles vão ser utilizados mais à frente para explicação de fenômenos em dispositivos elétricos, tá? Então, nós temos diversos dispositivos elétricos que funcionam com base nos princípios de carga elétrica, de cargas positivas, cargas negativas e movimento de cargas elétricas, tá? Vamos falar um pouquinho agora, né? Já viu o modelo atômico do átomo, vocês já conhecem. Vamos falar um pouquinho sobre eletrostática, tá? A palavra eletrostática, ela significa eletricidade parada ou estática, que quer dizer parada, né? Então, eletricidade parada, fixa, num ponto, tá? E aí, o que acontece? Começando com um pouquinho de história, novamente, tá? Tales de Mileto observou, né? Pelo menos é o registro que conta, né? Provavelmente outras pessoas observaram, mas ele foi o único que registrou isso. Ele observou que quando ele atritava o âmbar, que é uma resina fóssil, com tecido ou com pele de animal, tá? Ela adquiria uma propriedade de atrair pequenos pedaços de palha e pequenas penas de ave. Então, você pegava esse material, atritava, e, ao atritar, ele começava a apresentar essa propriedade de atrair palha e outros pedaços e penas de ave, tá? E aí, o detalhe, tá? Essa palavra aqui, está aqui dito, né? O âmbar é uma espécie de seiva vegetal petrificada, é um material fóssil, cujo nome em grego é electron. Vejam que coisa interessante, tá? Então, nós chamamos de eletricidade por conta de um evento que aconteceu há tanto tempo, tá? E com relação ao âmbar, que em grego significa elétron. Observem que se alguém tivesse feito um registro com alguma coisa diferente, nós teríamos nomes diferentes para as aplicações de hoje em dia. Mas a palavra que surgiu aí, né, acidentalmente ou não, foi elétron. Tá? O âmbar, em grego, significa elétron. Então, vejam, pessoal, a eletrostática, ela é uma propriedade que os corpos têm de criar um campo elétrico no seu entorno, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Vejam, esse fenômeno, tá, da eletrostática, ele está presente no nosso cotidiano, tá? Por quê? Como eu falei ainda há pouco, os átomos, em geral, eles estão em estado neutro, ou seja, não apresentam carga positiva nem negativa. Entretanto, quando eu pego aí não vou falar mais de âmbar, mas se eu pegar, por exemplo, uma caneta, né, uma dessas canetas que nós escrevemos, e nós atritarmos, né, pegarmos um tecido e atritarmos essa caneta, nós vamos eletrizar esta caneta. Essa caneta irá adquirir uma carga elétrica, tá? Por que ela vai adquirir carga elétrica? No processo do atrito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, no processo do atrito, eu arranco elétrons de um material e deposito em outro material,
tá? E esse processo, nós chamamos de eletrização. Vai aparecer daqui a pouquinho uma imagem aqui na frente. Tá? Com relação à carga elétrica, tá? Que se move, né? Um outro experimento, e esse é o X da questão, a maior parte dos experimentos, das explicações que nós utilizamos, em algum momento da história, foi feito um experimento que comprova determinado fenômeno, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a carga elétrica, como é que a gente tem a ideia da carga elétrica? E por que é diferente da carga elétrica positiva, negativa e do nêutron? Então, um experimento que foi realizado, esse aqui, bem simples, né, a representação dele, nós temos um ímã aqui, que produz um campo magnético aqui, tá? E aqui eu tenho, provavelmente, um elemento atômico, tá? Emitindo radiação, tá? E aí o que acontece? O elemento atômico, ele emite elétrons, que tem carga positiva, prótons, que tem carga negativa, e nêutron, que não tem carga. O próton só está aqui porque os elementos radioativos, como eu falei para vocês, eles perdem massa. Se eles perdem massa, é porque eles estão perdendo prótons e nêutrons, tá? E aí, nesse experimento aqui, o que é que foi observado também através dos experimentos similar àqueles de Rutherford, tá? Quando eu tenho esse campo magnético aqui, essas partículas, uma parte dessas partículas segue em frente, o que indica que essa partícula não tem carga elétrica. Uma dessas partículas sempre se desloca aqui, né, de frente para essa imagem, se desloca para a minha direita. E uma parte aqui se desloca para a esquerda. Quem se desloca para a esquerda, carga positiva. Quem se desloca para a direita, carga negativa. Observem que esse deslocamento, tá? Ele é previsível exatamente com base no conceito de carga elétrica e do movimento dessas cargas, tá? Então, é possível se calcular a trajetória disso. Um dado importante, aí de novo, né? Uma aplicação. Pô, professor, para que serve isso? Que aplicação tem eu saber desses fenômenos? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que esse fenômeno aqui, ele foi utilizado, né, e ainda é utilizado, tá, em um equipamento que já foi muito comum na casa das pessoas. Então, por exemplo, hoje todo mundo tem TV de tela plana, de LCD, de LED, de plasma, né? Essas são as TVs que estão nos lares, digamos, da maioria dos brasileiros hoje. Entretanto, durante muito tempo, a tela da TV era meio arredondada, tá? Ela era bem pesadona. Ela tinha um que a gente chama de tubo de raios catódicos, tá? A imagem formada na tela do tubo de imagem dessa TV, que hoje, exatamente, olha, a famosa TV de tubo, né? A imagem formada na tela da TV era formada, tá, por elétrons que eram desviados por campos magnéticos criados por bobinas na base do tubo e que mandavam os elétrons para determinados pontos para formar a imagem que a gente via na tela, tá? Então, o que acontece? A TV de tubo, como o Joalisson colocou aqui, ela dominou o mercado desde a década de 30 a 40, quando surgiram as primeiras televisões, até a nossa história recente aí, de 10 anos atrás, menos do que isso, ainda tinha muita gente com TV de tubo. Então, esse princípio aqui, né, essa ilustração que eu coloquei aqui, ela foi utilizada, foi transformada em fenômeno prático nos tubos de imagem. Não só,
Eu trouxe esse exemplo porque ela representa uma aplicação muito do cotidiano das pessoas dessa faixa etária que eu falei para vocês. Logicamente, vocês aí que só tem TV de plasma em casa, né, de 52 polegadas, não sabem o que é uma TV de tubo. Exceto o Joalisson. Joalisson é mais maduro, né, Joalisson? Veja, aqui eu estou trazendo de forma textual. Estou vendo, estou sabendo, Você viu no YouTube, não foi, Joalisson? Veja, a unidade de carga elétrica no SI, aí memorizem, tá? É o Coulomb, tá? O Coulomb. Em homenagem ao físico francês Charles Augustin Coulomb, tá? Então, como a gente já falou, a carga elétrica do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Para o próton, ela é positiva, para o elétron, ela é negativa, e o nêutron tem carga zero, beleza? Então, vejam, esses princípios aí a gente vai utilizar para fazer algumas continhas em breve, tá? Pergunta, pessoal, para vocês, tá tranquilo esse número representado aqui desta forma, com esse 10 a menos 19, para todo mundo, vocês entendem exatamente o que isso significa? Preciso escutar vocês, ou que vocês coloquem aí a sua percepção. Quando eu digo assim, é o número 1,6 vezes 10 a menos 19, isso significa o que para vocês? Preciso escutar um retorno de vocês. Número em notação científica, o João está colocando. Perfeito. Mais alguém? Elisângela, pode falar, Elisângela. Você abriu o microfone aí, pode falar. Fica à vontade, viu? Não atrapalhe a aula. Não, então, professor, desculpa, foi sem querer. Não. Pode falar, fique tranquilo. Não, porque a minha conexão está caindo direto. A minha também, viu? Eu fico entrando e saindo. Tranquilo. Mas a minha conexão também está ruim. Tranquilo. Mas qual a sua percepção? Mas qual a sua percepção, Elisângela, a respeito desse número que eu estou colocando aqui? Está transparente para você? Você entende? Não, porque assim, eu já cheguei na aula já atrasado, porque estou com uma complicação com o Senai, porque eu era presencial, aí me colocaram em EAD, aí tá uma complicação, aí só no final da aula, para não atrapalhar, eu queria falar com o senhor. Pode Perfeito. ser? Pode ser sim, sem problema. Tá certo? À vontade. Enquanto isso, eu vou ficando na aula. Perfeito, fique à vontade. Tá, obrigada. Ok. Então, pessoal, vejam. Aqui, como o Joalisson trouxe, nós estamos falando aqui de notação científica, tá? Notação científica. Então, na verdade, como o Joalisson colocou aqui de forma precisa, ele representa um número muito pequeno, tá? Então, o que acontece? Essa notação científica, para quem não tem habilidade, a gente pode, né, na próxima aula, dar uma revisão para mostrar como é que a gente faz operações com isso, tanto do ponto de vista da notação científica pura, como a notação de engenharia, que é o que a gente vai utilizar mais na solução de problemas elétricos, tá? Então, a gente vai trabalhar, eu gosto de trabalhar isso, para que a gente possa trabalhar adequadamente e resolver problemas de forma mais fácil, tá? Vamos embora. Corpus eletricamente neutro e corpo eletrizado. Veja, um corpo neutro, né, um corpo eletricamente neutro, ele tem, para cada próton, existe um elétron. Então, aqui eu estou uma representação simplificada de um corpo eletricamente neutro. Ou seja, ele possui cargas positivas e negativas na mesma proporção. Ok? Corpos eletrizados positivamente, há mais prótons do que elétrons. Então, nesse corpo aqui,
eu tenho mais prótons do que elétrons. Agora, vejam que coisa interessante, tá? O corpo negativo, o corpo eletrizado negativamente, ele tem mais elétrons do que prótons. E aí vem um detalhe importantíssimo, tá? Eu não retiro e nem coloco prótons, como eu falei para vocês. Os únicos elementos que emitem prótons são elementos radioativos, tá? Os elementos que a gente utiliza, o que vai acontecer? Qual o movimento que vai existir? Eu vou ter corpos que vão ter mais elétrons e corpos que têm menos elétrons, ok? E aí o que acontece? Corpos, como é que esse movimento vai acontecer? Tá? Eu tenho algumas maneiras aqui de representar. Deixe-me voltar aqui rapidamente. Então, o que é que eu preciso pensar? Olha, um corpo, ele pode ser neutro, ele pode estar positivamente eletrizado e pode estar negativamente eletrizado. Um corpo positivamente eletrizado significa que, de alguma forma, eu retirei elétrons. Os prótons permanecem lá. Então, se eu tenho mais prótons do que elétrons, o corpo está positivamente eletrizado. Um corpo negativamente eletrizado, tá? Ele terá mais elétrons do que prótons. Então, de alguma forma, eu coloquei mais elétrons nesse corpo, ou seja, se agora o corpo tem mais elétrons, ele está mais negativo do que positivo. Então, ele está eletricamente negativo. Então, o que vai acontecer com os nossos experimentos, ou com os experimentos possíveis de serem realizados? Eu terei, tá, corpos positivos e negativos. O positivo vai ter falta de elétrons. Os negativos terão excesso de elétrons, ok? A quantização de carga elétrica, que a gente vai chamar aqui de Q, tá? Q vai ser sempre, mais ou menos, porque eu posso ter carga positiva ou negativa, vai ser um certo número vezes a carga elementar. 1,6, né? Carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, a quantização, a quantidade de carga elétrica, vai ser sempre um múltiplo de elétrons. Então, eu nunca vou ter meio elétron. Eu posso ter um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, por isso que esse número aqui vai ser sempre um número inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 1000, 1 milhão, 10 milhões, sucessivamente. Tá? Dentro desse princípio, vamos ter o princípio da atração e o princípio da repulsão. Então, a imagem, né, como diz o ditado, a imagem que fala mais que 1000 palavras, tá? Ela diz o seguinte, ó, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, duas cargas positivas, elas vão ter uma ação de repulsão. Então, você vai ter aqui, ó, cargas positivas. Se você tentar aproximar elas, elas vão tentar se repelir. Cargas negativas aqui, elas tendem também a se repelir se forem iguais, tá? Agora, se eu colocar um corpo que está eletrizado positivamente, próximo de um corpo que está eletrizado negativamente, eles vão tender a se atrair. Com um detalhe extremamente importante, tá, pessoal? Eles vão se atrair com o objetivo, vejam como a natureza é sábia. A natureza tende a colocar tudo no estado de equilíbrio, tá? Então, no estado de equilíbrio, você vai ter, quando essas duas cargas se encontrarem aqui, elas vão se equilibrar, ou seja, ficarão neutras, tá? Então, quando essas cargas se atraírem e chegarem uma próxima da outra, nós vamos ter uma carga neutra, perfeito? O conceito de condutores isolantes, a gente vai ver aqui, depois eu vou ampliar esse conceito, tá? A gente vai ver sobre a ótica da eletrostática e depois a gente vê sobre a ótica da eletrodinâmica. Mas vejam, um material é chamado de condutor quando ele possui grande quantidade de portadores de carga elétrica que são facilmente movimentáveis. Então, vejam, os metais em geral,
eles são, tá? Eles são chamados de condutores, mas por que eles são condutores? Porque eles possuem portadores de carga, que no caso, esses portadores de carga são os elétrons, tá? E que essas cargas, por sua vez, eles se movimentam facilmente. Eu consigo tirar e colocar elétrons nos metais, de maneira geral, de maneira fácil, tá? Caso contrário, ele será um isolante. Veja, esse é um conceito extremamente importante e que já envolve também as questões de segurança que a gente viu há pouco tempo atrás. Um material condutor, ele tem grande quantidade de portadores de carga elétrica e que se movimentam facilmente. Se você tem um material que ele tem carga elétrica, mas que não se movimenta facilmente, ele é chamado de isolante elétrico. Então, eu coloquei aqui o exemplo de uma fita isolante, tá? Uma fita isolante, ela é chamada dessa forma por quê? Não é porque ela é isolante, é porque ela tem poucos portadores de carga. Ou seja, esse material, ele não é um isolante perfeito, ele possui portadores de carga, porém em menor quantidade. E aí, você tem a caracterização de um material isolante. Observe, como eu falei, eu vou voltar a falar de condutores isolantes, como nós estivemos lá em eletrodinâmica, tá? Mas, do ponto de vista da eletrostática, a gente vê um material que tem muitos portadores de carga, tá? E que se movimenta facilmente, consigo tirar e colocar facilmente, eu chamo esses elementos de condutor. E aqueles que têm pouco portadores de carga e que ainda não se movimentam facilmente, esse eu chamo de isolante. Conclusão, eu não tenho nem condutor perfeito, nem isolante perfeito, tá? Eu tenho condutores que têm, eu tenho corpos, eu tenho materiais, eu tenho matéria que é portador de carga elétrica, que se movimenta fácil, e elementos que são portadores de carga elétrica, mas que não se movimentam fácil. Por que isso, pessoal? Vejam, conforme Aristóteles previu, exceto pelo conceito de terra, ar, água e fogo, ou quente e frio, água e poeira, todas as matérias são compostas de um mesmo elemento, que é o átomo. O número de prótons e o número de elétrons vai definir se eu estou falando de hidrogênio, de alumínio, de cobre, de silício ou selênio. Ou seja, todos eles são feitos do mesmo material. Todos eles possuem prótons e elétrons. De acordo com o arranjo, a quantidade e a combinação entre materiais, você vai ter diversos materiais que nós utilizamos hoje em dia, diversos metais, tá? E também diversos outros materiais que podem ser considerados isolantes, mas todos eles são feitos a partir do mesmo elemento, que é o átomo, composto de prótons, elétrons e nêutrons de forma elementar. Beleza? Perguntas? Quais são os processos de eletrização? Como é que eu consigo eletrizar um material? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o vidro neutro e a seda neutra. O que é que eu faço? Eu atrito esses materiais. Eu passo a flanela sobre esse vidro neutro. Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer? Aqui ele está dizendo que eu arranquei elétrons do vidro. Então, o vidro ficou carregado positivamente. Por outro lado, a seda, os elétrons que eu arranquei do vidro, foram depositados na seda. Então, este é um processo de eletrização por atrito, ok? Então, se eu atritar esses materiais, eu vou retirar elétrons de um corpo e vou depositar elétrons no outro corpo, tá? Então, o vidro aqui ficou carregado positivamente e a seda ficou carregada negativamente. Uma outra forma de eletrização é
por contato. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um objeto que eu chamei de A, que está carregado negativamente. Eu tenho um objeto B, que está neutro. Se eu aproximar o corpo B do corpo A e colocá-los em contato durante um certo tempo, a carga elétrica que estava em A vai se distribuir por todos os corpos que estão aqui em contato. E aí, nessa distribuição, se eu separar, agora eu vou ter o corpo A com carga negativa e o corpo B também carregado com carga negativa. Tá? Essa distribuição de cargas vai depender de uma série de fatores. Tá? Vai depender do formato do corpo, do tamanho do corpo, tudo isso vai influenciar. Tá? E nesse processo, ele é chamado de eletrização por contato. Tá? Então, ao entrar em contato, nós temos um processo de eletrização que vai fazer com que o corpo apresente carga positiva ou negativa. Como eu gosto sempre de frisar, eu vou fechar aqui o terceiro modelo e explicar para vocês onde é que isso aí é bem utilizado e nós utilizamos o conceito para esse mesmo conceito para solucionar problemas práticos, tá? Então vejam, um outro tipo de indução, de eletrização, é chamado de indução eletrostática. Então você tem aqui um corpo que está eletricamente isolado do solo, está em estado neutro, tá? E eu tenho um outro corpo que está aqui carregado eletricamente, tá? O que acontece? Este corpo aqui, quando esse aqui se aproxima, o que é que vai acontecer? Como ele está carregado negativamente, ele vai pegar e vai expulsar os elétrons do lado de cá. Então, os elétrons do lado de cá são expulsos e se depositam do outro lado. Então, do lado de cá dessa esfera agora, você vai ter uma concentração de elétrons, logo, ela vai ficar negativa. Deste lado de cá, nós temos uma concentração, né? Ou melhor, uma ausência de elétrons. E nessa ausência de elétrons, ele vai apresentar características positivas. Por que isso aconteceu? Porque eu aproximei este corpo deste corpo aqui. E aí, vamos lá tentar mostrar a vocês como isso impacta no nosso cotidiano, tá? Eu vou começar por esse exemplo aqui, o atrito. Vejam, se vocês observarem, né, nós temos, no dia a dia, nós temos diversos caminhões que transportam produtos inflamáveis. Então, normalmente, você vai perceber o transporte desses produtos inflamáveis com a placa alertando o perigo, o risco de inflamabilidade. E muitos desses caminhões, pessoal, se vocês observarem, eles vêm, tá? Eles têm embaixo dele algumas correntes arrastando no chão. Para que isso? A roda do pneu, né, que é de borracha, em contato com asfalto, com areia, com paralelepípedo, ele causa uma eletrização por atrito. Né? O pneu, atritando com o solo, vai fazer com que todo o veículo fique eletrizado. Tá? E isso é um perigo. Por quê? Quando eu aproximo um elemento que está carregado positivamente, do que está carregado negativamente, a tendência é eles se aproximarem e na aproximação haverá uma centelha, haverá uma faísca. Essa faísca são os elétrons se deslocando onde tem muito elétrons, indo para onde tem pouco elétron. E essa centelha, pessoal, ela é capaz de ocasionar, tá certo? A abertura, a queima de um combustível, a queima do gás e gerar explosões. Então, os caminhões de combustível, muitos deles possuem uma corrente arrastando no chão que é para
escoar a eletricidade estática acumulada durante o trajeto. Aqui em Pernambuco, a gente vê pouco, porque devido às condições climáticas aqui em Recife, de muita umidade, da salinidade do ar, graças a Deus, os veículos acumulam pouca eletricidade estática, mas isso é motivo de preocupação. Por quê? Pouca não é nula, ou seja, eu tenho eletricidade estática. Então, o procedimento para evitar explosões quando o caminhão-tanque chega num posto de gasolina deve ser, primeira coisa, antes de conectar a mangueira de combustível no tanque, eu devo aterrar o caminhão. Para que aterrar o caminhão? Para escoar a eletricidade estática que deve estar acumulada no caminhão devido ao trajeto. Ok? Então, esse é um primeiro cenário da compreensão, tá? Da compreensão da aplicação da eletricidade estática no dia a dia. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para aqueles que, porventura, tenham um veículo a gás. Muito cuidado com o veículo a gás no momento do abastecimento. Por quê? Oriente, fale, observe se o frentista, antes de colocar o bico de gás no seu carro para encher o tanque, né, encher o cilindro, né, de gás, verifique, o procedimento dele deve ser pegar o cabinho de aterramento que tem ligado lá junto com o bico do gás, ele deve aterrar o seu veículo. Então, ele deve chegar, pegar o terminal, conecta na carcaça do veículo e só então ele encaixa o bico e abre o gás. Por quê? Se ele conectar sem aterrar, é possível que surja a centelha e cause a explosão do veículo, do reservatório de gás do posto e, obviamente, as pessoas que estão juntos dele. Vocês sabiam disso? Sabia não, professor. Então, vejam, é extremamente importante, pessoal, que... por que é necessário isso? Porque, veja só, a eletricidade estática, tá? Ó, ela vai, no caso, a energia estática que está no carro, por isso que, às vezes, tem explosões, tá? As pessoas, o frentista, ele muitas vezes, ele não aterra. Eu já vi, né, já peguei, estava num táxi uma certa vez, o táxi disse, vou abastecer. E eu, obviamente, eu desci do carro, fiquei olhando de longe, né, para ver o procedimento do frentista. O frentista pegou o bico e injetou no ponto de conexão e abriu o gás. Graças a Deus, não houve nenhuma explosão, mas poderia haver. Tá? Então, o procedimento tem que ser esse. Eu preciso... Não, uma batida não, tá? Mas no posto, veja, no posto, eu teria a explosão. No caso da explosão, um choque, uma batida, dificilmente o cilindro, ele vai romper, tá? Às vezes, Helena, o pessoal é treinado, mas como vocês viram lá em QSMS, um dos motivos para acidente é fadiga, é cansaço, é pressa. Também, digo, na verdade, veja, quando eu paro para abastecer meu carro, que não é a gás, é a ourolina, né? Ourolina. Eu normalmente abro as janelas e peço para abastecer. E normalmente eu saio dentro do carro, tá? Mesmo com gasolina. Tá? Mas o motivo é esse sim. Não se deve abastecer carro a gás com as pessoas dentro do carro, tá? Porque o gás ele é extremamente inflamável. Uma pequena centelha pode gerar explosões. Feito? Vejam, um outro elemento prático, tá? Que vale ressaltar para vocês com relação à eletrostática
é com relação aos relâmpagos, tá? Os relâmpagos, eles são descargas atmosféricas. E aí o que acontece, pessoal? Vejam, aí de novo vocês têm que usar a abstração, como eu falei para vocês, tá? Vejam, imagine que esse corpo eletrizado aqui é a nuvem que está aqui sobre as nossas... Essa nuvem, ela fica eletrizada por diversos motivos. O ar passando por ela há um movimento de ascensão de gases, cristais, tá? Cristais de gelo que sobem e descem, e fazem com que a nuvem fique com uma determinada carga, positiva ou negativa. Então, o que acontece? Quando essa nuvem se aproxima de uma casa, se aproxima de uma casa, tá? A nuvem se aproximando aqui, ela tem carga positiva aqui, por exemplo, ela vai fazer com que essa casa aqui, fique com cargas negativas acumuladas sobre ela. Dependendo da intensidade dessa carga, pode surgir uma centelha, que é o raio. E aí você vai ter o raio atingindo esta estrutura. E aí o que acontece? Por que isso acontece? Por que o raio vai cair? Porque a nuvem, ao se aproximar de um corpo que está na Terra, ele causa uma eletrização por indução. Causa uma eletrização por indução, tá? Ou seja, a aproximação da nuvem em relação à casa faz com que a casa atraia mais elétrons para cá, por exemplo, se a nuvem estiver carregada positivamente, e, dependendo da distância entre nuvem e casa, pode surgir o raio que vai atingir a casa. Perfeito? Helena está perguntando aqui, será que são iguais aos trovões? Você está falando da explosão ou da causa aqui, Helena? A explosão, no caso do posto de gasolina, na minha opinião, é pior que o trovão, tá? O barulho é pior. Joás está dizendo aqui, já ouvi dizer que os raios vêm de baixo para cima. É verdade? Bom, os raios podem vir de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso vai depender das cargas elétricas em questão. Então, por exemplo, se eu tenho a nuvem carregada negativamente e a casa vai ficar carregada positivamente. Então, no caso, se isso aqui fosse a nuvem, o raio onde tem acúmulo de elétrons vai sair da nuvem para o objeto aqui, a casa em questão. Se as polaridades forem invertidas, ou seja, se a nuvem estiver carregada positivamente e a casa estiver carregada negativamente, aí você vai ter a descarga em sentido contrário, né? Vai ser daqui para cá. Então, o sentido dos raios vai depender, tá? Vai depender da polaridade das cargas acumuladas na nuvem e no objeto que está no Sol. Respondi sua pergunta, Joyce. Beleza. Vejam que... Disponha, Jorge, tranquilo. Vejam, pessoal, que a compreensão, né, desses fenômenos começa, né, e esse é meu objetivo aqui, começa a explicar elementos do cotidiano, tá? Então, a ideia da eletrostática, esses conceitos que a gente está vendo aqui que parecem tão abstratos, eles possuem aplicações práticas em diversos cenários, tá? E aí o que acontece, pessoal? Vejam, a eletricidade estática, tá? A eletricidade estática, ela é algo extremamente importante e perigosa, tá? Nas fábricas como um todo. Alguém levantou a mão, pode falar. Oi, professor.
Diga, Antônio. É por isso que hoje é importante, né, ter os DPS dentro da residência, né? Questão também dessa carga atmosférica, né, pode acontecer e danificar muitos produtos, não tendo um adequado um aterramento, né? Isso. Na verdade, a melhor proteção contra descargas atmosféricas, né, é a existência do para-raio e, consequentemente, o para-raio está bem feito e devidamente aterrado na estrutura. Ok, Antônio? Ok. E aí, o para-raio, juntamente com o DPS, vai ter todos esses elementos necessários para que possa proteger a estrutura contra a descarga atmosférica, tá bom? Então, vejam, essas são aplicações, digamos assim, mais imediatas. Eu comecei a falar aqui que, por exemplo, em indústrias, a eletrostática é algo extremamente importante e preocupante, porque ela pode ocasionar explosões também dentro de chão de fábrica. Então, por exemplo, locais onde você tem a produção de particulados. O que são particulados? Aí você tem farinha de trigo e outros pós de vários materiais. Na produção, tá, desses materiais, naturalmente, você tem a produção de eletrostática, de cargas elétricas. Os corpos ficam eletrizados. E esses particulados, aí, o pó do trigo, o pó da farinha, o pó de madeira, tá, eles podem ocasionar explosões. Então, os equipamentos que produzem isso precisam estar devidamente aterrados para evitar explosões. Então, vejam que tudo isso tem a ver com eletricidade estática. Imaginem vocês uma fábrica de pólvora, né? A pólvora, por natureza, ela é explosiva. Mas os pós, né, como, por exemplo, a farinha de trigo, se ela for pulverizada no ar, ela pode explodir, tá? Porque ela pega fogo e se expande por todo o ambiente. E aí o que acontece? Se você tem uma produção de eletricidade estática, né, pelo movimento de correias, né, de esteiras, tudo isso pode ocasionar o acúmulo de cargas eletrostáticas e o aparecimento de centelhas. Então, tudo precisa estar devidamente aterrado para ficar escoando essa eletricidade estática produzida para o solo e manter tudo no mesmo potencial. Bom, são 10 horas, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui agora. Vou ficar aqui à disposição de vocês para resolver perguntas. Amanhã nós temos tutoria, tá? E na sexta-feira nós voltamos, a gente vai finalizar essa parte eletrostática e começar a parte dessa dinâmica e começar a fazer umas continhas básicas. Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fiquem à vontade. Sou todo ouvidos. Professor, sobre a energia eletrostática, também nas roupas de algumas operações, né, tipo combustível, né, que o pessoal que abastece os combustíveis, tem várias cenas, vídeos, né, também que a roupa ela produz energia, né, e provoca até incêndio, né, isso pode acontecer, isso é verdade mesmo? Pode sim. É possível que o tecido da roupa ela acumule eletricidade estática e pode causar acidentes também, tá? Assim como danificar alguns componentes. Aqui, como eu falei para vocês, aqui na região metropolitana de Recife, a gente tem uma preocupação diminuída em relação a isso, Antônio, justamente porque o nosso clima, em função da gente ter uma umidade relativa do ar muito alta, você tem dificuldade de acumular energia estática no seu corpo. Mas, por exemplo, eu estive várias vezes em Brasília, várias vezes em Goiás,
E até mesmo no interior aqui de Pernambuco, onde você tem umidade relativa do ar baixa e clima seco, e aquelas roupas de tecido sintético, elas grudam no corpo, tá? E dependendo de onde você esteja, por exemplo, num local que tenha carpete, você caminhando sobre o carpete, quando você toca na maçaneta, você sente um choque, tá? Justamente porque a energia ficou acumulada no seu corpo e ao chegar lá você levou um choque. Então, existem... quando a gente sai daqui da região metropolitana e vai para esses locais que tem um clima mais seco, é preciso ter, sim, um cuidado especial, inclusive com a roupa. Ok, Antônio? Ok, então falando isso que eu quero aprender é fazer aquela bola, né? Que a gente bota a mão e a energia eletrostática faz o cabelo levantar, que eu já vi em alguns... ali no Espaciência. Eu achei massa aquele... Aquele experimento é muito bonito, muito bonito. Bom, a gente pode, viu? A gente pode fazer um experimento desse. A gente pode fazer, viu? Sem problema. Legal. Tranquilo. Beleza. Mais alguma pergunta?